Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Campo Maior e em especial a todos os servidores e servidoras públicas municipais de Quixeramobim. Estamos começando mais um programa Sindicato em Destaque. Agora são 11h30, hoje, 6 de fevereiro de 2021. Este programa será apresentado por mim, Jorge de Castro. Lembramos que logo mais este programa também estará disponível em nossas redes sociais. Traremos como destaque no programa de hoje: prioridades de Bolsonaro, ignoram vida, emprego e direitos, saiba quais são. Também traremos como destaque os pagamentos já efetuados pela Prefeitura Municipal de Quixeramobim aos seus servidores. Também ainda traremos como pauta a questão dos servidores que foram empossados há pouco tempo, e que ainda está em trâmite essa questão realmente da ida e da volta, essa volta determinada pela Justiça. Então a gente vai trazer também mais detalhes a respeito disso neste programa de hoje. Além de trazermos também os recursos creditados nas contas da Prefeitura no mês passado, no mês de janeiro de 2021. Prioridades de Bolsonaro para 2021 ignoram vida, empregos e direitos. Saiba quais são. Bolsonaro foi ao Congresso nesta última quarta-feira, dia 3, para apresentar uma lista de pautas prioritárias aos novos presidentes da Casa. Entre elas, o porte de arma, mineração em terras indígenas e a reforma administrativa. Enquanto o país enfrenta uma das piores crises econômicas e sociais da história, situada que exige pulso firme, competência e um olhar humanitário para o povo brasileiro, o presidente Jair Bolsonaro, ex-PSL, continua fazendo vista grossa para os mais de 14 milhões de desempregados, para as vítimas fatais da Covid-19 e suas famílias, e para outros milhões que continuarão sem renda nesta fase da pandemia, que tem uma nova e mais agressiva cepa do coronavírus. Em meio ao caos e à tragédia, Bolsonaro vai ao Congresso e, ao invés de anunciar medidas efetivas para a recuperação da economia, assistência aos mais vulneráveis, a preservação da saúde e da vida dos brasileiros, anuncia como prioridades, coloquemos aí entre aspas, a serem pautadas na Câmara dos Deputados e no Senado deste ano, sua famosa pauta de costume, que também pode ser denominada pautas da morte. Para Bolsonaro, as prioridades são a flexibilização do porte de armas, a exploração de minerais em terras indígenas, a redução dos recursos para a área como saúde, educação e assistência social, além da reforma administrativa, que pode acabar definitivamente com os serviços públicos no Brasil. As prioridades de Bolsonaro demonstram claramente o que ele é: chefe de um governo que prioriza a morte, diz Carmen Foro, secretária-geral da CUT. A estagnação da economia, o aumento do desemprego, a falta de planejamento e de ações do governo que priorizem a geração de emprego e renda andam de mãos dadas com a falta de organização e eficiência na aquisição e distribuição de vacinas. Esperança do povo brasileiro para superar a pandemia do coronavírus, analisa a dirigente. Sem esperança de vacina a curto prazo, sem auxílio emergencial e muito menos possibilidades de conseguir recolocação no mercado de trabalho, milhões de brasileiros enfrentam o terror de não ter o que comer nos próximos meses, e Bolsonaro ainda ousa apresentar esta pauta nefasta para o Congresso. Isto é inadmissível, reage Carmen. Para a dirigente, as únicas pautas aceitáveis neste momento são as que priorizam a defesa da vida e dos empregos e a volta do auxílio emergencial de 600 e 1.200 para as mães solo, até o fim da pandemia. Vamos travar uma guerra no Congresso, para que deputados e senadores deem prioridade a medidas emergenciais que garantam a sobrevivência de milhões de brasileiros e brasileiras que não vão ter o que comer. A volta do auxílio emergencial é prioritária. Por causa da conduta de Bolsonaro, o Brasil durante a pandemia mergulhou em um patamar
de aumento de fome e dos mais afetados são os mais pobres, os negros, as negras e as periferias, afirma Carmen Foro. A prioridade genocida. Em seu pronunciamento no Congresso, na última quarta-feira, dia 3, durante a abertura dos trabalhos das duas casas, Bolsonaro apresentou aos novos aliados, presidente da Câmara, Arthur Lira, e do Senado, Rodrigo Pacheco, uma lista de pautas que considera prioridade para serem votadas em 2021. Porte de armas, PL 191, que trata sobre o impacto ao meio ambiente, em relação à exploração de determinados minérios, que requer muitos cuidados porque contamina a terra e os rios, e isso atinge tanto os indígenas como populações inteiras que dependem dos rios. O controle de despesas públicas pela União, estados e municípios, que em geral significa reduzir os recursos para serviços públicos com saúde, educação e assistência social. As privatizações da Eletrobras, sendo este o primeiro alvo, além também da reforma administrativa, que propõe aí, que ameaça o serviço público e servidores, além de eliminar benefícios, cria outros vínculos trabalhistas e acaba com a estabilidade da grande maioria dos cargos, limitando a estabilidade somente a cargos típicos de Estado, como o judiciário, por exemplo. Também dá poder ao presidente para criar ou extinguir organizações e órgãos, autarquias, fundações, que pode servir para o executivo aparelhar esses órgãos com interesses próprios. Autonomia também do Banco Central, já que o Banco Central autônomo, principal instituição encarregada da política monetária do país, significa subordiná-lo aos interesses do mercado. A autonomia limita mudanças na política econômica atual, caso um projeto do país seja escolhido nas eleições de 2022. Fausto Augusto Júnior do Diese explica que, de certa forma, é uma espécie de seguro para o mercado, de que seus interesses estejam salvaguardados, independente de qual grupo político venha a assumir o governo federal. Também a PEC emergencial, que fala sobre a retirada de 55 bilhões de circulação com corte de 25% do salário dos funcionários públicos, como propõe o governo. De acordo com os pesquisadores do Centro de Desenvolvimento e Planejamento Regional da Universidade Federal de Minas Gerais, a medida pode provocar o desemprego de 2 pessoas a cada 100 que hoje estão empregadas. Aumenta o índice de desemprego em quase 2%, além de uma queda de 1,4% no produto interno bruto. Também trouxe, como destaques a serem votados a PEC 45, que é a medida que unifica 5 impostos federais, estaduais e municipais que deveriam ser chamados de Imposto sobre Bens e Serviços, o IBS, deixariam de existir a contribuição, então, para o financiamento de seguridade social com fins, o Imposto sobre Produtos Industrializados, IPI, Imposto sobre Serviços de qualquer natureza, ISS, Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, ICMS, e a contribuição dos programas de integração social, PIS. Para o ministro da Economia, Paulo Guedes, ele tenta emplacar um velho imposto, a CPMF, aquela contribuição provisória sobre movimentações financeiras, e aí não há intenção em promover uma reforma tributária progressiva em que os pobres paguem menos impostos do que os mais ricos, ou que passem a taxar grandes fortunas, por exemplo. A PEC 1110, aliás, que cria mais impostos, que trata de outra proposta que integram a reforma tributária, semelhante à PEC 45, a 110 amplia os tributos a serem unificados, incluindo o pacote de imposto sobre produtos industrializados, o PASEP, a contribuição de intervenção no domínio econômico. A PEC 110 ela federaliza o IBS, mas com a partilha de arrecadação entre União, Estados e municípios. Regras para a destinação dos recursos viriam com lei complementar. Então a gente vê aí, essas seriam as pautas principais que o atual presidente do Brasil traz, no seu primeiro discurso aí, logo após a posse das novas mesas diretoras, tanto da Câmara Federal como do Senado Federal.
E a gente vê, né, uma pauta completamente diferente, alienante, uma pauta completamente que desencontra, né, do atual momento que o país vem passando. E aí a gente vê a principal questão do porte de armas, né? Será que a gente vai conseguir matar aí o vírus da Covid através de arma? Talvez essa seja a pretensão do presidente, né? Colocando isso, tentando inflar, tentando passar, né, esse porte de armas. E outra coisa também que a gente vê é a questão da não respeito ao meio ambiente, né? Quando através de uma PL 191, onde se instiga essa retirada, né? Tira essa terra que é tão bem protegida pelos nossos indígenas, porque sabemos que os indígenas têm sim um respeito, eles têm suas culturas, eles têm uma relação com a terra muito próxima, onde a gente vê uma relação de respeito, uma relação de reciprocidade. Inclusive, como é que no momento, né, onde a gente vê esses aumentos de doença, inclusive o próprio Covid, né, tem uma relação aí bem próxima com essa questão dos animais silvestres que são consumidos, né, esses animais silvestres que acabam, vamos dizer, estando mais próximo do homem, né? Animais que deveriam estar na selva e que muitas vezes por não ter, por perder sua habitação natural, acabam imigrando para outros locais. Então a gente vê que a defesa do meio ambiente nunca foi uma pauta interessante para este governo, né, que está aí. E quanto isso é completamente alheio ao que a gente vê no mundo, né? Como é que há tantas catástrofes naturais, né? Há tantas coisas que acontecem, inclusive a própria Covid-19. O presidente vem falar, né, em não respeito ao meio ambiente, em maior degradação ambiental. Então é muito difícil, né? É muito contraditório perceber que o presidente é alheio ao que o mundo passa, ao que o nosso país passa. Ele fecha os olhos, ele completamente é apático, né, a toda essa realidade que o cerca, a toda a realidade que o Brasil está passando, inclusive com controles de despesas públicas, né, pela União, as privatizações, né, que é outra coisa bem nociva, porque é importante lembrar que as empresas públicas, elas são do povo brasileiro. As empresas públicas não é do presidente X, do presidente Y, ou do ministro A, ministro B, mas sim é do povo brasileiro. E é muito importante que o povo brasileiro se sinta dono, né, de cada instituição pública, de cada espaço público, né? Inclusive nós vemos aqui no nosso próprio município, né, o SAAI, né, que é uma empresa pública, essa questão, né, dessa forma igualitária que a água é distribuída, o valor, né, a questão do valor. Claro, a gente não está falando aqui que a água do SAI é uma água barata, né? Mas em comparação com a CAGES, por exemplo, que é uma empresa aí de sociedade mista, ou seja, tem capital privado e tem capital público, ela tem um valor muito menor, né? E isso acontece porque exatamente o SAI é uma instituição pública, né? Então existe essa preocupação também do acesso e além da água ser um bem público, assim como também a luz, né? A energia. Nós que temos um grande potencial energético, nosso país tem aí grandes hidrelétricas, a gente também tem um potencial de energia eólica, a gente também tem um potencial de energia solar. Então são energias que são limpas, energias que são renováveis e que merecem quem tem o controle sobre ele é a população. Lembrando que sempre, né, toda instituição pública, ela apesar de estar sob jurisdição do governo, e o governo é gerido e é bancado por cada cidadão brasileiro, então ele é nosso. Então é muito estranho, né, e inclusive muito contraditório como o presidente que deveria zelar pela sua nação, que deveria aí, aumentar suas riquezas, ele faz ao contrário, ele quer vender, né? Ele quer entregar nossas riquezas para outros países, para outras instituições, né? Entregar aquilo que não é dele,
como a gente falou, essas instituições públicas é de cada povo brasileiro. E é muito importante nós não nos alienarmos a isso, né? Nós não se tornarmos apáticos, mas na verdade sabermos que este espaço é nosso e que ele merece sim, que o espaço, que a instituição pública é nossa e que nós merecemos ter aí todo esse processo de proximidade, saber como é que as coisas estão acontecendo. Então essa foi a informação, a nossa primeira notícia de hoje, né? E aí a gente vai entrar no nosso próximo assunto, que é exatamente sobre a questão dos servidores recém-impulsados, né? E aí o sindicato entrou com um ofício no último dia 20 de janeiro de 2021, endereçado ao presidente da Câmara Municipal de Quixeramobim, vereador François Saldanha, onde foram pedidos, né, que a própria Câmara pudesse dar alguma resposta referente ao edital, né, referente, inclusive, o edital não, referente ao projeto, né, que foi apresentado, o decreto, aliás, que foi apresentado pelo chefe do executivo, fazendo essa demissão aí, né, de um fim de semana para o outro, né, de uma noite para a outra, os servidores públicos municipais de Quixeramobim recém-possados se viram aí na rua, né, demitidos, sem ter nenhum processo, sem sofrer nenhuma sanção, sem ter nenhum trâmite legal para isso, mas através de um decreto completamente absurdo, né? É tanto que nós vimos que a própria justiça já determinou a volta desses servidores, né? E aí existe ainda um impasse, porque a prefeitura ainda pode acabar não acatando essa decisão, né? Então entrando com recurso, mas até onde nós sabemos, a prefeitura disse que não ia entrar com nenhum recurso contra essa volta, né, dos servidores, e demonstra aí a força de cada servidor. A gente viu que naquele momento todos se uniram, o sindicato também esteve à frente desse momento, então é muito importante essa proximidade do servidor junto do sindicato, né, e vice-versa. E aí a gente tem como resposta, né, já que esse ofício foi enviado para o presidente da Câmara, e aí também tendo como resposta um dos poderes, né, o poder legislativo, para que eles pudessem também estar a par do que está acontecendo, e como resposta o presidente da Câmara entregou esse ofício no último dia 29 de janeiro, onde ele fala, né, do acatamento a respeito de estilo, sirva-me deixe para a atenção do ofício supracitado, esclarecer que o Legislativo sempre apoiou a causa, na medida em que diversas vezes desenvolveu os projetos de lei encaminhados pelo Executivo sobre a autorização para a realização de concurso e criação de cargos, solicitando do autor o aumento do número de vagas, assim como a abrangência de categorias, caso do intérprete de Libras, né? Recentemente, após a reunião com a comissão, representantes concursados, encaminhamos ofício ao senhor prefeito, solicitando a designação de data para um encontro com o objetivo de solucionar a questão da melhor forma para ambas as partes. Sem mais para o presente, reiteramos protestos de elevado respeito e consideração. Então essa foi a resposta do presidente da Câmara, né, o vereador François Saldanha, onde ele fala aí também do apoio, né, a essa causa, e aí ele também manda, né, protocola junto à Procuradoria-Geral do município a designação da data da audiência com a comissão de concursados, né, que informa que o Poder Legislativo foi procurado por uma comissão de concursados, cujas assinaturas foram anexadas, e após a reunião ocorrida na data de hoje, restou acordado com a Câmara, iria intermediar junto ao Executivo um encontro para debater a situação dos solicitantes. E aí a gente também tem essa designação, né, de data para essa audiência com a comissão de concursados, né? Então a gente vê também essa questão da proximidade do Poder Legislativo para que possa sanar o mais rápido possível, embora o sindicato seja completamente muito assertivo quando ele diz que não tem mais o que se resolver.
Servidores passaram por concurso público, passaram por uma prova, tiveram todo um trâmite, pagaram exames, muitos saíram de seus municípios, né? Muitas pessoas vieram de outros municípios, deixaram emprego, deixaram família e vieram aí assumir essa vaga que por direito é deles. Então é muito contraditório, né? Logo no começo de uma gestão, é, começar já com esse entrave com os principais agentes ativos de qualquer política pública do município, de qualquer política pública do Estado, de qualquer política pública da União, que são os servidores públicos. Como é que nós vamos ter, né, serviços básicos em um município se nós não temos servidores públicos que são valorizados, né? A gente veio aí de um momento muito ruim, que foi um momento de atraso salarial, né? Muitos dos nossos servidores receberam dinheiro sábado passado, no último dia 30. Então, isso do mês de dezembro, né? Então, ou seja, passou-se aí um mês inteiro. Sabe como é que esses servidores passaram? Como eles conseguiram pagar suas contas? Como conseguiram sobreviver? Como eles conseguiram sobreviver a esse momento, né, tão difícil, dentro do momento de pandemia, ficar com atraso de salário. E aí simplesmente um novo gestor entra e quer retirar essas pessoas de seus cargos, pessoas que já assumiram o concurso, já estão em pleno exercício. Então é muito contraditório, né, a não podermos dizer estarrecedor como um chefe executivo age dessa forma. E aí, né, mesmo com todo esses entraves que existiram, né, essa questão do atraso salarial, então o sindicato ficou sobrecarregado, mas mesmo assim conseguiu fazer seu papel, conseguiu acionar sua assessoria jurídica, e aí conseguiu, junto à nossa justiça, né, emplacar esse não cancelamento, né, desse concurso. E aí todos os nossos servidores voltaram novamente a seu posto, né? Chega a ser até, vamos dizer, cômico, né, para não dizer outra coisa, como é que um dia essas pessoas estão trabalhando e no outro dia elas, né, são demitidas, muitas através de mensagem, muitos servidores que receberam de seus chefes imediatos aí, mensagem que não era para ir trabalhar no próximo dia, e como assim, né, sem nenhum algo mais efetivo, sem nenhum um documento que especificasse o que está ocorrendo, e aí a gente vê, né, como é complexa essa situação e com o não respeito ao servidor, né, o não respeito ao pagamento de salário, o não respeito aos concursados que passaram, que assumiram, que estavam trabalhando. Então a situação é uma situação muito delicada, né? Então a gente deixa aqui o nosso repúdio, né, a essa situação que os servidores aí estão vivendo. E que agora continuam, né? Porque embora a prefeitura tenha dito que ainda que não vai entrar com nenhum tipo de ação ou vai tentar questionar, né, essa decisão judicial, né, entrar com recurso, mas que não é uma coisa que foi dita de boca para fora. Não existiu um documento ou algo do tipo que realmente embase essas palavras que foram ditas. Mas, de qualquer forma, nós então reiteramos a nossa luta, reiteramos o nosso respeito aos servidores públicos e também pedimos, né, ao chefe executivo que tenha mais solidariedade, que consiga aí respeitar, né, a decisão judicial e consiga respeitar os servidores públicos, que ele deve entender e saber que essas pessoas são essas pessoas que vão aí efetivar as políticas públicas do município. É eles que estão lá nos postos de saúde, é eles que estão nas salas de aula, é eles que estão visitando as famílias, né, através da assistência social. Então é muito complicado essa situação, mas que eu acredito que o chefe executivo tem essa sensibilidade e que vai deixar a justiça ser feita, né, através aí
desses concursados já estarem trabalhando e aí poder exercer suas funções, na qual foram designados e que passaram por concurso público. Agora a gente vai entrar aqui com o assunto dos recursos creditados nas contas da Prefeitura no mês de janeiro de 2021, né? Final do mês passado. O Fundo de Participação dos Municípios FPM teve um acumulado de R$ 4.458.574,23 centavos. O Fundeb com R$ 8.563.511,13 centavos. O Fundo de Saúde e outros de R$ 440.985,35 centavos, tendo aí um total no mês de janeiro. As contas do município tiveram aí um valor de R$ 13.463.70,71. Já no mês de fevereiro, a gente tem um Fundo Municipal de Saúde já em torno de R$ 1.220.142,64, que corresponde a uma sobra de 2020, e o Fundo Municipal de Saúde R$ 957.059,76, que teve um subtotal aí de R$ 2.177.202,40, como eu falei, do mês de fevereiro. Então, totalizando esses valores, tanto esse valor que foi do Fundo Municipal de Saúde, como também dos outros fundos, né, FPM, Fundeb, nós tivemos o valor aí total de R$ 15.640.273,11, além de recursos, né, com pouca transparência, como ICMS, ISS, entre outros. Então nós vemos aí, né, que dentro desse montante, hoje já são seis. Ontem foi pago apenas os aposentados, né? Até então, a única folha que foi paga foi os aposentados. E aí nós ficamos nos questionando como é que o município recebe um montante de 15 milhões e ainda não conseguiu efetuar os pagamentos como da educação e de outras secretarias, né? Que também recebem logo no começo do mês. Existe aí a previsão, né? O chefe do executivo falou que no próximo dia 10 iria fazer o pagamento da educação, juntamente com todas as outras secretarias do município. E aí a gente fica sempre se questionando por que esse pagamento, esse adiamento desse pagamento, já que existe dinheiro em conta, né? Então é muito difícil de entender, de compreender num momento tão difícil, né? Inclusive, como a gente falou no início do programa, muitos servidores receberam salários no último fim de semana, né? Isso depois de um mês de espera. E aí a gente fica se questionando o porquê desse adiamento, mesmo tendo todo esse dinheiro em caixa no município. Fica aí o questionamento, fica também a nossa indignação. Lembramos também que final da semana passada, né, foi feito o pagamento no mês de dezembro, como a gente já falou, das secretarias que estavam com salários atrasados, exceto os servidores do Hospital Pontes Neto e da UPA, administrado pelo Instituto Compartilha. O Sindicec buscou informação junto à tesouraria da Prefeitura de Xeramobim e informaram que encontraram uma discrepância de valores. Por esse motivo, estavam reavendo a folha do mês de dezembro para fazer o pagamento. Essa informação foi atualizada no último dia 5, ou seja, na sexta-feira. Ontem, dia 5, os aposentados pensionistas, como a gente falou, já recebeu o mês referente, né, o pagamento referente ao mês de janeiro, e no próximo dia 10, como o próprio chefe do executivo nos já comunicou, que iria pagar, né, o mês de janeiro a todos os servidores no próximo dia 10 de fevereiro. Também lembramos que o funcionamento da sede do Sindicec continua, né, trabalhando de forma remota e que os atendimentos são feitos pelo telefone DDD 889-9723-3133 de segunda a sexta-feira de 7h30 às 14h. Então quem precisar, né, desses serviços como guia para consultas e exames médicos, denúncias, informações, entre em contato através do número 99723-3133. Então, esse foi o nosso programa Sindicato em Destaque de hoje.
Agradecemos a participação de todos, agradecemos aí o acompanhamento de todos. Então, bom fim de semana e até o nosso próximo encontro, no próximo sábado. Abraço.